Graça e paz de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Esse livro foi escrito por um pastor americano chamado Rick Warren. E esse livro é um devocional. Devocional é um livro para meditarmos na palavra de Deus, para termos crescimento espiritual. E nesse devocional, Uma Vida com Propósitos, o objetivo do pastor Rick Warren é nos levar, dentro de um período de 40 dias, a descobrir o propósito de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós estamos no dia 7. Aqui no canal você encontra desde a leitura do dia 1º. No dia 1, nós lemos que tudo começa com Deus. No dia 2, nós lemos que você não é um acidente. No dia 3, nós lemos o que dirige a sua vida. No dia 4, nós lemos criados para ser eternos. No dia 5, nós lemos que entendendo o propósito, entendendo o ponto de vista de Deus. No dia 6, que foi ontem, nós fizemos a leitura de que a vida é uma atribuição temporária. E hoje, no dia 7, nós vamos ler a razão de tudo. Todo o início do devocional do pastor Rick Warren tem 2 versículos, 2 textos. Um versículo e uma palavra de algum sábio, ou 2 versículos e tem um QR Code onde você pode acessar um vídeo que foi criado pela equipe do pastor Rick Warren para que você assista esse vídeo e tenha informações sobre o capítulo do dia. Então eu estou aqui ampliando esse QR Code na tela para que você que estiver interessado em ter essas informações possa posicionar o seu telefone celular, escanear aqui essa imagem para que você possa assistir esse vídeo. Então está aqui na tela, basta você pausar aqui o vídeo e colocar o seu telefone celular para escanear esse QR Code e você vai ter acesso ao vídeo da equipe do pastor Rick Warren sobre esse dia 7. Então vou esperar mais um pouco e agora nós vamos para a leitura do dia 7, a razão de tudo. Os versículos que ele nos dá hoje são esses aqui. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder, e tudo é para sua glória. A ele seja a glória para todo sempre. Romanos capítulo 11, versículo 36. O segundo versículo. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Tudo é para ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória. De alguma forma, vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória de nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que ele aprecia a diversidade, ama a beleza,
é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19, verso 1. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés no tabernáculo, no templo por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 8, Êxodo capítulo 33, versículos 18 a 23, capítulo 40, versículos 33 a 38, 1 Reis, capítulo 7, versículo 51, capítulo 8, versículos 10 a 13, João, capítulo 1, versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7, Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Veja Êxodo, capítulo 24, versículo 17, capítulo 40, versículo 34, Salmo 29, versículo 3, Isaías, capítulo 6, versículos 3 e 4, capítulo 60, versículo 1, Lucas, capítulo 2, versículo 9. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. Por quê? Pois a glória de Deus a ilumina. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Aqui, quando Rick Warren cita todos esses versículos, esses textos que estão aqui falam de Deus falando com Adão e Eva no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 8, que Deus criou o jardim e o jardim era maravilhoso e Deus disse para eles: vocês podem comer de tudo que existe aqui. E eles viviam em uma paz muito grande, mas havia uma condição: desde que vocês não comam da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Então vocês estarão sempre comigo e estarão sempre como meus amigos e como meus filhos. E nessa condição vocês serão eternos e não faltará nada para vocês. Em Êxodo, no capítulo 33, nos versículos 18 a 23, nós vemos Deus se revelando para Moisés. E durante o livro de Êxodo, nós vemos que o povo de Israel estava passando por um deserto. Durante o dia, Deus fazia aparecer uma nuvem que os protegia do calor. Durante a noite, ele fazia aparecer uma coluna de fogo que trazia luz e calor para o frio da noite. Quando Jesus esteve na terra, ele pregava sempre nas ruas e nas sinagogas, e ele operava milagres e realizava curas. E isso tudo mostrava a glória de Deus. Então o Rick Warren está aqui mostrando, citando esses versículos para que nós possamos fazer várias leituras dentro da Bíblia que nos mostram como Deus foi se revelando, foi mostrando a sua glória. O que é a glória? A glória nos mostra o poder, nos mostra a beleza do Senhor, nos mostra como Deus é bom. A glória de Deus revela a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, o seu cuidado por nós. E quando ele fala que a glória de Deus é o motivo de tudo, Deus criou você para a glória dele. Isso quer dizer que ele criou você com um propósito que é elevado, porque ele é elevado, ele é luz. E quando ele fala aqui que ele é a luz resplandecente, aqui fala que foi descrito como um fogo consumidor, como uma nuvem, como um trovão, como uma fumaça. Nós vemos aqui esses textos, Isaías capítulo 6, versículos 3 e 4, por exemplo, nos mostram o profeta Isaías entrando no templo e dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi ele assentado no trono, eu vi ele como uma fumaça que surgia no templo. No capítulo 60, no versículo 1,
Isaías fala da luz de Deus, que ele está como alguém que resplandece. E aqui fala, a Bíblia diz, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, que era a luz do mundo, ele é a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte A. Veja também 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. João escreveu isso no capítulo 1, no versículo 14. Quando João escreveu que o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, João estava falando a respeito de Jesus. E o Rick Warren, quando nos fala que Jesus manifesta a glória de Deus, está nos dizendo que se prestarmos atenção na história de Jesus, nós podemos conhecer Deus. Quando Jesus perdoa a mulher adúltera, conforme o Evangelho de João no capítulo 8, uma mulher estava no adultério, prenderam ela, levaram até Jesus e disseram: essa mulher foi pega no próprio ato do adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que vamos fazer? Jesus disse: atire a primeira pedra que não tiver pecado. Então foram embora e Jesus foi e conversou com aquela mulher e disse: alguém te condenou, mulher? E ela disse: ninguém. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus ali estava revelando o caráter de Deus. Deus não quer nos condenar. Deus deseja nos perdoar. Deus deseja nos salvar. Então isso manifesta a glória de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus é mau, mas como podemos ver maldade em Deus, num Deus que perdoa as pessoas? Deus, ele tem a sua glória e Jesus, quando operava milagres e curava os cegos e levantava os paralíticos e ressuscitou a Lázaro, mostra para nós que a glória de Deus está em curar-nos das nossas doenças, em trazer soluções e respostas que nos tragam alegria e felicidade. É isso que o Senhor tem para todos aqueles que vão até Ele. A glória de Deus é trazer paz, trazer luz, trazer bênçãos sobre a nossa vida, porque tudo isso glorifica o nome dele. E quando Rick Warren citou que toda a natureza revela a glória de Deus e que Deus ama a diversidade, basta olhar para a natureza. Existem milhares de animais, insetos, criaturas grandes, pequenas, microscópicas, e tudo isso Deus criou, e existe uma infinidade de frutas e verduras, de alimentos, e quando você olha para a Via Láctea, que corresponde ao universo, você encontra planetas, estrelas, cometas, e quando você olha para o céu, você vê o sol, você vê a lua, você vê as estrelas, você vê as nuvens, que muitas vezes assumem formas que parecem animais ou parecem coisas que agradam os nossos olhos e nós sentimos alegria. Quem não sente alegria quando vê um dia radiante de sol, quando olha para o céu azul e sente felicidade diante de tudo o que foi criado? A beleza no cair da chuva, no cair da neve, em tudo o que existe na natureza, existe uma beleza e uma boa experiência que nos traz
regozijo, alegria. Então tudo isso é a glória de Deus. Deus possui uma glória inerente, ou seja, ele tem uma glória dentro dele mesmo, porque ele é Deus e ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória. Nós, como seres humanos, podemos oferecer o que para Deus? Assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer a sua glória. Então nós somos instruídos a contemplar e reconhecer a sua glória, honrar a sua glória. Quando você se depara com um rei, quando você se depara com uma rainha, quando você se depara com alguém que tem a sua glória, você presta honra a essa pessoa. Deus, ele criou todas as coisas. Nós fomos chamados a reconhecer a sua glória, a honrar a sua glória, a declarar a sua glória, a louvar a sua glória e a refletir a sua glória e viver para a sua glória. Veja, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 24, Salmo 29, verso 1, Salmo 66, verso 2, Salmo 96, versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, verso 11, parte A. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: os anjos caídos, que são os demônios, e nós, as pessoas. Todo pecado, basicamente, consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Aqui ele dá o destaque para uma frase. Vamos colocar essa frase de destaque na tela. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. A maior realização da nossa vida é viver para dar glória a Deus. Viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Essa é a frase de destaque e vamos continuar aqui na leitura. Antes de prosseguir na leitura, quando ele fala aqui na parte final que só duas das criações falham em dar glória a Deus, os demônios e as pessoas muitas vezes amam mais o dinheiro, o marido, a esposa, um filho, um amigo, uma carreira, um emprego, um trabalho. As pessoas muitas vezes amam objetos, como uma joia ou como um terreno, uma casa, uma mansão, um carro. Amam mais essas coisas. Tem pessoas que dedicam a sua vida por um cachorro, por um gato. Existem muitas loucuras nesse mundo, pessoas de todo tipo que vivem para fazer coisas que não faz sentido diante da grandeza e da glória de Deus. Continuando aqui. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23a. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor
é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isaías capítulo 43, versículo 7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: Eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. João capítulo 17, versículo 4. Veja que nesse versículo, Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo que me mandaste fazer. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Irineu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é nosso primeiro dever para com o Senhor. Então, aqui nesse parágrafo, existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. O Rick Warren está nos falando que existem 5 propósitos. Nós já falamos a respeito desses 5 propósitos no primeiro dia. Mas vamos aqui voltar no sumário do livro e ver quais são os 5 propósitos. Aqui no começo do livro ele fala: aqui, quando nós vamos no sumário do livro, né, nós encontramos os propósitos. Nós vemos que o Rick Warren, nós estamos aqui no dia 7, aqui na parte de baixo da tela, a razão de tudo. Nós já lemos essa primeira parte do livro. Afinal de contas, por que estou aqui? Então nós lemos o dia 1, tudo começa com Deus. Lemos o dia 2, você não é um acidente. Dia 3, o que dirige sua vida? Dia 4, criado para ser eterno. Dia 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Ontem nós lemos o dia 6, a vida é uma atribuição temporária. E hoje nós estamos lendo a razão de tudo. E estamos terminando hoje essa primeira parte do livro. Afinal de contas, por que estou aqui? Em cada um desses dias, o pastor Rick Warren tentou nos chamar a atenção a respeito de um ponto do porquê nós estamos aqui. Agora, no decorrer dos próximos dias, nós vamos ler que Deus tem 5 propósitos para nós. Então, o propósito número 1 é: você foi planejado para agradar a Deus. E aí nós vamos ler do dia 8 até o dia 14, que são os próximos 7 dias, nós vamos ler a explicação. O Rick Warren vai separar aqui 7 dias desse plano de 40 dias para nós entendermos esse propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. Depois, o propósito número 2 é: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Esse é o segundo propósito. Ele vai separar mais 7 dias, do dia 15 até o dia 21, explicando detalhadamente esse ponto, esse propósito.
que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Depois, o propósito número 3 é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Dos dias 22 até o dia 28. Serão mais 7 dias falando sobre isso. O propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus. São mais 7 dias. E depois você foi feito para uma missão. Esse último propósito, o Rick Warren separou 5 dias para falar a respeito da missão para a qual nós fomos feitos. Então, os próximos dias, a partir de amanhã, o dia 8, até o dia 40, o Rick Warren vai tratar desses 5 propósitos que nós passamos aqui brevemente para saber o que nós vamos ler nos próximos dias. Então, a partir de amanhã, o dia 8 até o dia 14, nós vamos ler o propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. Voltando agora para a página 65, que era a página que nós estávamos lendo, está aqui, ó. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando-os detalhadamente, mas apresentaremos aqui uma visão geral. Então, você pode dar uma pausa nesse vídeo, pegar um papel, pegar uma caneta e anotar aqueles 5 propósitos. Anotar os 5 propósitos e dar uma lida. Quando você pega um papel e uma caneta e você anota aqueles propósitos, eu pausei o vídeo, fui lá no sumário, li cada um dos 5 propósitos para ter uma visão geral dos 5 propósitos. Mais do que fazer a leitura de um livro, é importante você estudar o livro, você entender o que o livro está propondo e o que ele está revelando de conhecimento para que nós possamos crescer com aquela instrução que o livro está nos passando. Então você pode pausar o vídeo, voltar, anotar ali os 5 propósitos e começar a pensar nos próximos dias. Hoje é o dia 7, nós vamos continuar lendo aqui até o final e a partir de amanhã você foi planejado para Deus. Vai ser do dia 8 até o dia 14, vão ser 7 dias falando do primeiro propósito. Mas aqui, continuando no dia 7 da primeira parte, o pastor Rick Warren fala: vamos dar agora uma visão geral antes de começarmos a falar dos propósitos, dos 5 propósitos. Então a visão geral começa com esse ponto que está destacado. Nós damos glória a Deus ao adorá-lo. Como que nós damos glória a Deus? Quando nós adoramos a Deus, nós estamos dando glória a Ele. Então ele fala aqui: adorar é nosso primeiro dever para com o Senhor. E o adoramos ao apreciá-lo. Disse C.S. Lewis: quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Quantas pessoas adoram? Pessoas que desprezam elas. Tem muitas vezes pessoas que adoram o marido e a esposa e muitas vezes são desprezados por esse marido e por essa esposa. Tem pessoas que adoram, idolatram um filho e aquele filho é a maior dor de cabeça da pessoa. Mas a pessoa não adora a Deus. Então, quando C.S. Lewis fala assim, quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato ele está nos convidando a estar na melhor das companhias. Quando você adora a Deus, Deus nunca vai dizer uma palavra ruim para você. Quando você adora a Deus e quando você fala com Deus e quando você honra a Deus, Deus sempre vai trazer conselho, boa palavra, amor, amizade, fidelidade, benignidade. Quando nós lemos a Bíblia fala que o Senhor é bom, Ele é benigno, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, conselheiro,
Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele é o melhor amigo. Então, C.S. Lewis, quando ele fala isso, quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando. Quando Deus fala, adorai ao Senhor, ele está dizendo, adorem a Deus. Você está recebendo um alto convite de estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e prazer e satisfação, não obrigação. Aqui do lado tem uma frase que ele destacou. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Então, eu vou glorificar a Deus quando eu estiver cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E você estará glorificando a Deus quando você estiver fazendo aquilo para o que o Senhor te preparou e te convidou. Essa é a razão pela qual muitas pessoas não encontram felicidade. Elas foram criadas por Deus para um propósito, mas elas estão fazendo algo totalmente fora do propósito. Quando as pessoas estão bebendo, quando elas estão se prostituindo, quando elas estão mentindo, quando elas estão furtando, roubando e praticando o mal, elas estão fazendo o que não é o propósito de Deus para a vida delas. E quando alguém sai do propósito, o que ela traz? Desgosto, destruição, morte. E é por isso que a Terra vive com vários problemas e com várias pessoas tristes e infelizes, porque elas não encontram o propósito. Vamos prosseguir aqui. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Veja essa frase do John Piper. Uma pessoa que está no propósito de Deus e que realiza a vontade de Deus na vida dela é uma pessoa que é vista fazendo o bem e fazendo a diferença na terra. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida. Essa frase que o Rick Warren está falando, que adorar é um estilo de vida, é uma frase para nós guardarmos. É um estilo de vida. Você vive daquela forma, sempre, de maneira natural, que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Então, aquele que tem um estilo de vida de adorar a Deus, ele já desperta com a vontade de buscar a Deus. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 13, parte B. Então essa é a primeira parte. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Se alguém pergunta para nós, como que você dá glória a Deus? Primeiro ponto, nós damos glória a Deus ao adorar a Deus. Segundo ponto, nós damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Amar ao próximo. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Esse é o segundo propósito. Lembra? Quando nós fomos no sumário, o segundo propósito é: você foi feito para fazer parte da família de Deus. Então aqui ele está dando uma visão geral do que nós vamos tratar nos próximos dias. Então aqui ele deu a visão geral sobre você foi planejado para adorar a Deus, que é o primeiro propósito. Então nós damos glória a Deus ao adorá-lo. O segundo propósito é: você foi planejado para fazer parte da família de Deus. Então, nós damos glória a Deus ao amar os outros fiéis, porque nós estamos amando a família de Deus. Quando nasceu de novo, ou seja, quando você aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador e começou a seguir a Deus, você se tornou parte da família de Deus.
Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João capítulo 3, versículo 14. Paulo disse: Aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Romanos capítulo 15, versículo 7. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Jesus disse: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Vamos lembrar que o terceiro propósito da nossa vida é nós sermos semelhantes a Cristo. Então aqui o Rick Warren está dando a visão geral para que nos próximos dias nós comecemos a meditar sobre esse ponto. Então o terceiro propósito é sermos semelhantes a Cristo. Aqui ele fala, nós damos glória a Deus também quando nós o adoramos, que é o primeiro propósito, quando nós amamos os outros fiéis, que é o segundo propósito, e agora o terceiro, quando nós nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus, na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Então esse é o terceiro propósito. Nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Nós fomos chamados para pensar, agir, falar e refletir Jesus Cristo para que as pessoas vejam em nós a glória de Deus. Agora o quarto propósito. Nós damos glória a Deus servindo os outros com os nossos dons. Nós fomos chamados para usar os nossos talentos, nossas capacidades, nossos bens, tudo que nós temos para honrar a Deus. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Veja também 2 Coríntios capítulo 8, versículo 19. E o quinto propósito. Nós damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. O quinto propósito do livro, como nós vimos ali no sumário, é: você foi chamado para uma missão. Então nós damos glória a Deus. O quinto propósito, quando nós falamos dele para outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros.
É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Qual será o objetivo de sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, agenda, relacionamentos, etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: Minha alma está perturbada, mas será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. João capítulo 12, versículo 27 e 28. Jesus disparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito glorificando a Deus? Ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. João capítulo 12, versículo 25. Este é o momento de definir essa questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Aqui, ele dá um destaque nessa frase. Deus lhe dará tudo que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Veja que tem uma condicional. Deus lhe dará tudo o que for necessário se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Nós temos que fazer apenas uma escolha: viver por Ele. E Ele fará tudo por nós. Voltando na leitura. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo. Vida plena e eterna. João capítulo 3, versículo 36. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido a inclinar a cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará seu destino eterno. Jesus, eu creio em você e o recebo. Continue. Se você fez essa oração com sinceridade,
Parabéns! Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Então, aqui nessa última parte do dia 7, ele fala que, em primeiro lugar, creia. Creia que Deus te ama, que Deus te criou para um propósito, que você não é um acidente, que você foi feito para ser eterno, que Deus escolheu você para um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, porque Deus quer te perdoar. Quando o Rick Warren está aqui falando isso, ele está nos relembrando de tudo que nós lemos, do dia 1 até hoje, que é o dia 7. Que ele foi falando, dia 1, tudo começa com Deus. Dia 2, você não é um acidente. Dia 3, né, o que dirige a sua vida? Dia 4, você foi criado para ser eterno. Dia 5, na nossa vida existe um propósito, entendendo o propósito de Deus, o ponto de vista de Deus. Que a vida ela serve como um teste, a vida ela serve como um cargo de confiança em que Deus derramou um cargo para nós, onde Ele derrama talentos, dons, habilidades, capacidades para exercermos tudo isso em prol do reino de Deus. E ontem, no dia 6, a vida é uma atribuição temporária. Nós estamos aqui de passagem, somos provisórios, porque, como disse o dia 4, você foi criado para ser eterno. Existe uma vida depois da nossa morte, para a qual nós fomos criados. Então, ele fala sobre isso. E depois ele fala, em segundo lugar, receba Jesus. Quando você faz essa oração que ele falou aqui, aceite Jesus, curve a sua cabeça e diga, Jesus, eu creio em ti e o recebo, você está entrando na família do Senhor Jesus. Então, no dia 7, todos os dias, no final, existem 3 tarefas. Existe um tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. E as tarefas do dia 7, sobre pensar no propósito de vida, a primeira tarefa é tema para reflexão. Tudo isto é para Ele. Então, podemos refletir que tudo que você tem, tudo que você sabe, as habilidades, a sua voz, você que tem o talento de cantar, a sua capacidade de argumentar, você que tem essa capacidade, as capacidades que você tem no exercício da sua profissão, seja como marceneiro, como mecânico, como empresário, como pessoa que presta serviços, tudo isso que você faz é para a glória de Deus, é para ajudar os outros. Você pode ter uma visão na sua empresa de que o seu objetivo é apenas ganhar dinheiro, mas você pode ter uma visão diferente. Faço esse negócio porque estou ajudando as pessoas a terem soluções para a sua vida. E assim estou glorificando a Deus. Estou ajudando as pessoas naquilo que sou bom. Tenha essa visão. Quando você resolve um problema de alguém por meio do seu negócio, quando você trabalha em alguma empresa e você está colaborando e ajudando, você está fazendo parte do propósito de Deus. Tudo tem uma visão maior, mais ampla, a glória de Deus. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Romanos 11:36. Então guarde esse versículo. Todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. A minha vida foi feita para a glória de Deus. Tudo vive para a glória de Deus. Se Deus ainda nos permite respirar é porque estamos tendo chance de manifestar a honra e a glória para Deus. É Ele que nos dá o fôlego de vida e nos dá a oportunidade de fazer a diferença para a glória de Deus. E nós honramos a glória de Deus quando fazemos o nosso melhor e nos voltamos para Deus. Pergunta para meditar: em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Pense aí na sua vida, medite aí por um tempo. Qual é a parte da sua rotina, do seu dia a dia, que você está bem consciente da glória de Deus? Um pai e uma mãe podem estar conscientes da glória de Deus quando estão ali, cuidando do seu filho pequeno,
cuidando do seu filho adolescente, ajudando ele a fazer as suas tarefas, levando para a escola, levando para um passeio, planejando realizar uma viagem, planejando o que podem fazer no próximo final de semana. Um empresário pode, na sua rotina, incluir a realização de um culto semanal na segunda-feira pela manhã, para que todos os colaboradores comecem a meditar na palavra e conhecerem a Deus. Você que trabalha em uma empresa que o patrão ainda não adora a Deus, faz as coisas por dinheiro, pode falar a respeito de Jesus para ele, para que ele foque e perceba que o negócio dele está prestando um serviço e ajudando pessoas, e isso está nesse processo de ajudar as pessoas, honrando e glorificando a Deus. Tudo foi feito para a glória de Deus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.